Eu já vi muitas vezes o aluno colocar o tema como título da redação. E também muitos alunos já me perguntaram se tema e tese não são a mesma coisa. Então, neste vídeo eu vou falar sobre essa questão que gera muitas dúvidas no momento da escrita de uma dissertação argumentativa. A diferença entre tema, tese e título, bastante conhecidos como os 3 T's da redação. Eles são bastante diferentes e se você não sabe a diferença entre eles, você precisa conhecer e eu vou te mostrar agora. Eu sou a professora Paula e sejam bem-vindos ao canal Consultório Linguístico. Eu vou começar fazendo uma explanação geral e depois eu vou comentar as características de cada um deles. Acompanha comigo? O tema é igual para todo mundo, pois ele é o assunto proposto pela banca e sobre o qual ela espera que você escreva. Já a tese e o título são individuais, cada um tem o seu, pois a tese é o seu ponto de vista sobre o tema proposto e o título é o nome do texto, é o nome que você vai dar para a sua redação. Em um dos vídeos aqui do canal, eu mostrei como você deve estruturar a introdução do seu texto dissertativo argumentativo. Você deve primeiro contextualizar, depois apresentar o tema e, por fim, criar a sua tese. Então, o tema e a tese devem ser apresentados já na introdução do seu texto, logo depois que você fizer a sua contextualização. Em outro vídeo aqui do canal, eu falei especificamente sobre como contextualizar. Seria interessante você assistir a esses outros vídeos que eu já postei aqui para você entender melhor. Então, eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição para facilitar para você que ainda não os assistiu. Depois que você contextualizou o assunto, você deve introduzir esse assunto mostrando para o corretor como esse contexto te leva ao tema da redação. E é nessa hora que você vai apresentar o tema. Então, finja que o leitor não sabe qual é o tema e você vai apresentá-lo para ele. A grosso modo, nós falamos que o tema é o assunto da redação. Digo grosso modo porque, na verdade, assunto é diferente de tema. Assunto é algo mais amplo do que o tema. Por exemplo, sobre o assunto educação, eu escolho discutir sobre inclusão, que é um dos temas que eu posso falar sobre esse assunto. Em 2017, o Enem afunilou bastante esse tema, pois pediu para que os candidatos falassem sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, sobre o assunto educação, o candidato deveria falar sobre os desafios que os surdos enfrentam para conseguirem se formar no Brasil. Você percebe que o Enem já traz o tema bem delimitado, bem específico? Então, você também deve ter essa preocupação, porque não dá para falar sobre tudo que esse assunto engloba. Se você quiser falar sobre tudo, a sua argumentação vai ficar muito fraca. Na sua introdução, depois que você contextualizou o assunto e apresentou o tema, você deve criar a sua tese sobre esse tema, que é o seu ponto de vista e é o nosso assunto agora. Então, a tese é o direcionamento que você dará sobre o assunto que será defendido por argumentos nos parágrafos seguintes. É quando você defende o seu ponto de vista sobre o tema proposto usando argumentos. Mas cuidado, porque na introdução você só vai apresentar os seus argumentos e o seu ponto de vista. Você ainda não defende o seu ponto de vista. Isso você vai fazer lá no parágrafo de desenvolvimento, onde você vai argumentar. Esses argumentos, então, vão ser trabalhados mesmo lá no desenvolvimento, ok? A tese é indispensável na sua redação, porque como ela é o seu ponto de vista, se você não tem o que defender, não tem por que você escrever um texto dissertativo argumentativo. Na introdução, o corretor quer encontrar duas coisas: a tese, que é o seu ponto de vista, e os argumentos que você vai utilizar para defender o seu ponto de vista. Na introdução, você só vai dar uma pista sobre o que você vai defender na sua argumentação. Você só vai apresentar os argumentos que você vai utilizar no seu desenvolvimento.
Então, isso vai fazer com que o seu texto tenha coesão, porque a sua introdução vai combinar com o desenvolvimento do seu texto. E esses argumentos você já tem que apresentar na última frase da sua introdução. Ok, professora, e como eu crio a minha tese? Para criar a sua tese, você pode pensar dessa maneira, você pode seguir essa estrutura. Dado o problema, aí você coloca o tema que você acabou de apresentar na frase anterior. Meu ponto de vista é, aí você apresenta a sua tese. Porque essa tese leva a, aí você coloca o argumento 1 e coloca o argumento 2. E isso é um problema. Então, partindo dessa estrutura, nós podemos criar alguns tipos de teses diferentes. Um dos tipos de tese que nós podemos criar é a tese por causa. Nesse tipo de tese, você vai falar então sobre as causas do problema que está sendo proposto na sua redação. Nesse tipo de tese, você fala o seguinte: temos esse problema. Esse problema é o tema que foi proposto, tá? E ele ocorre devido a. Aí você coloca o argumento 1 e coloca o argumento 2. Então, olha o exemplo. As principais causas que levam à situação crítica em que se encontra o sistema de saúde hoje no Brasil são a falta de estrutura para atendimento, além de que os recursos financeiros são ineficientes. Então, nesse período todo, você tem a sua tese, tá? Então, lembra que a gente ainda está na introdução. Primeiro você contextualiza, falando alguma coisa sobre o assunto que está sendo discutido, que no caso é o sistema de saúde. Depois você apresenta o tema e aí você coloca a sua tese com essa estrutura, né? No caso aqui a gente tem a estrutura de tese por causa. E os argumentos que foram utilizados nessa tese são a falta de estrutura para atendimento, que é o argumento 1, e os recursos financeiros que são ineficientes, que é o argumento 2. Então, essas são as causas do problema proposto, certo? Você percebe que nessa tese você já mostrou o seu posicionamento? Quando você diz que o sistema de saúde no Brasil não vai para frente por causa da falta de estrutura para atendimento e por causa dos recursos financeiros que são ineficientes, esse é o seu posicionamento em relação ao tema proposto. Aí, no desenvolvimento, você argumenta sobre esse seu posicionamento. E o outro tipo de tese que você pode criar é a tese por consequência. Então, aí você mostra a consequência do problema se ele persistir. E aí a gente tem essa estrutura para esse tipo de tese. Temos este problema. E ao persistir esse problema, o que vai acontecer é... Aí você coloca o argumento 1 e coloca o argumento 2. Então, olha o exemplo. O sistema de saúde no Brasil é crítico e se essa situação persistir, o que vai acontecer são as hiperlotações nos hospitais e a falta de médicos para atender. Então, as hiperlotações nos hospitais é o argumento 1 e a falta de médicos para atender é o argumento 2 e é sobre isso que vai ser falado nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Outro tipo de tese é a tese por problematização, que é bem parecida com a tese por consequência, mas nela você vai, além de explicar as consequências negativas criadas pelo problema, você vai desdobrar outros prejuízos que aquele problema inicial trouxe, o que vai ocasionar um problema ainda maior. Então, nesse tipo de tese, você diz, temos esse problema. E se esse problema persistir, o que vai acontecer é, aí você coloca o argumento 1 e o argumento 2. Então, esse é o problema inicial. Aí eu continuo. Ao acontecer argumento 1 e o argumento 2, o que acontece de pior ainda é... Aí eu tenho o outro problema, né? Eu coloco que pode se tornar um problema ainda maior. Então, vamos ver no exemplo. O problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Comerciais para essa faixa etária seguem um padrão enfeitados por músicas temáticas. As cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Tal manobra de marketing acaba transmitindo a mensagem de que a aceitação em seu grupo de amigos está condicionada ao fato dela possuir ou não os mesmos brinquedos que seus colegas. Uma estratégia como essa gera um ciclo interminável de consumo
que abusa da pouca capacidade de discernimento infantil. Aqui estamos falando sobre os problemas que a publicidade infantil causa. Esse marketing gera um problema, pois faz a criança acreditar que se ela não tiver esses brinquedos, ela não vai ser aceita pelo grupo de amigos. Então, tá vendo? Esse é o nosso primeiro problema. E aí, esse problema 1 gera um outro problema, que é o consumismo. A criança fica desejando comprar todos os brinquedos que vê na propaganda. Agora eu vou tirar uma carta da manga para quando você tiver sem ideia nenhuma para criar uma tese. Nesse tipo de tese, você não vai criar nem causas, nem consequências, nem problemas. Você vai simplesmente dizer que eles existem. E no desenvolvimento, você vai ficar mais livre para falar sobre as causas, as consequências e os problemas decorrentes relacionados a esse tema. Então, na hora de escrever a sua tese na introdução, é só você escrever: nesse sentido, convém analisarmos as principais causas, consequências e possível solução, ou possíveis soluções para esse impasse. Daí, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você fala sobre as causas. No segundo parágrafo do desenvolvimento, você fala sobre as consequências. E na conclusão, você fala das possíveis soluções para esse problema. E por fim, vamos falar sobre o título. Nem sempre ele é obrigatório, mas acaba sendo um atrativo. Você se interessaria por um livro sem título? Dificilmente, não é mesmo? Então, a minha recomendação é que você sempre coloque título na sua redação. Título é o nome que você dá para o seu texto, e ele pode fazer com que o leitor tenha interesse em ler o seu texto ou pode transformar a sua redação em apenas mais uma qualquer. Então, para fazer um título atrativo, você deve ter alguns cuidados. E o primeiro deles é o que já falamos no começo desse vídeo. O título não pode ser igual ao tema, mas você pode representar o tema no título utilizando outras expressões. Uma segunda dica é o título ser a síntese do tema, só que ele deve estar ligado a todo o seu texto. Então, uma ideia é colocar algumas palavras do tema, mas só algumas, tá? E em seguida, você coloca o seu ponto de vista. Claro que de uma forma bem resumida também, ok? Seja criativo. Para atrair o leitor para a leitura do seu texto, você deve evitar frases clichês, frases prontas. Só coloque o ponto final se no título tiver um verbo. Se for uma expressão sem verbo, então não coloque ponto final. A letra maiúscula deve ser usada apenas na primeira letra da frase e não em todo o título. Você pode ou não pular a linha após o título. Você tem que fazer da maneira como você gostar mais. Se você achar que o seu texto está muito grande, que pode faltar linha no final, então não pule a linha após o título. Não use frases longas. É apenas um título. Guarde as informações para o corpo do seu texto. O ideal é que o título tenha mais ou menos entre 4 a 7 palavras. O título deve ser a última parte do texto a ser escrita, porque ele deve combinar com o seu texto, ok? E quando você está escrevendo, você pode encontrar um novo caminho, você pode ter novas ideias, né? E essa nova ideia precisa estar no seu título. Então, deixa o título para escrever por último. Se você conseguir trabalhar em cima dessas dicas, pode ter certeza de que você vai produzir um ótimo título. Bem, eu espero que tenha ficado clara a diferença entre tema, tese e título, e que você tenha aprendido a criar e a desenvolver cada um deles. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo no coração de todos vocês e até logo!